Salve, salve, gente boa! Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides e o ponto de hoje é o ponto 19. Está dentro da parte número 5, as indicações práticas para o uso do catecismo. Como disse, o catecismo, nessa introdução dele, no prólogo, ele vai fazer um grande elencado de como usar esta ferramenta. E o ponto 19 vai falar sobre as citações ou as referências da Bíblia no catecismo. Ponto 19 nos diz o seguinte: muitas vezes os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas com a simples indicação da referência, por meio de um CF, feita com nota. Para uma inteligência aprofundada nesses passos, convém recorrer aos próprios textos. Tais referências bíblicas são um instrumento de trabalho para a catequese. Então, isso aqui é muito importante para a gente. Muitas vezes a gente vai para a sala de catequese e a gente não sabe como é que eu começo a minha aula de hoje, como é que eu começo minha... Às vezes, para a gente trabalhar um tema, às vezes não, muito bom usar isso. Eu estive agora no simpósio de internacional de canonistas e o padre que estava lá, o monsenhor que estava lá, antes de cada exposição que ele estava fazendo sobre o direito canônico, ele pegava uma imagem de arte sacra. Então, muitas imagens de arte sacra. Por quê? Porque ele, vendo aquela imagem, ele queria que nós entendêssemos o conceito por detrás da letra, da lei. E isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque o Catecismo da Igreja Católica ele faz isso de várias maneiras, e uma delas é a citação bíblica. Porque a gente sempre disse aqui que toda a Sagrada Escritura ela é fonte de reflexão. E o catecismo ele se fundamenta na palavra de Deus. Então, quando eu encontro uma citação bíblica, eu devo olhar para ela, ler ela, pegar a Sagrada Escritura e buscar ela. Quem tem um pouco mais de desenvoltura com isso, existem textos originais para a gente olhar, para levar para a sala de aula. Às vezes só aquele texto bíblico regado com as palavras, com as notas que tem ali, com aquele texto, dentro daquele conceito, já monta o tema catequético a ser refletido, a ser compreendido naquele dia. Então isso é muito importante. Então, assim, de maneira muito simples, o que o ponto 19 tem a dizer para nós? Simples. Que dentro dessa exposição sistemática, o catecismo e a Bíblia, eles se referenciam. Ou seja, as citações diretas ou indiretas da Bíblia no catecismo têm por detrás a grande verdade. O catecismo está refletindo sobre a palavra de Deus. A teologia está falando, está interpretando a palavra de Deus. E esse método é uma prática comum nos textos teológicos e catequéticos, pois permite que o catecismo apresente a doutrina de uma maneira concisa e maneira organizada, enquanto ainda indica ao leitor onde encontrar a base, a fundamentação bíblica da afirmação feita. Então isso é muito importante. Então leiam essas notas, as referências bíblicas e citações. Referência e nota. Em vez de fornecer uma citação longa, extensa de um documento da igreja, o catecismo simplesmente vai colocar um CF que, na verdade, é assim, compare e direciona o nosso olhar para essa passagem da Escritura, né? Então, ele não vai colocar a citação de meia página de Salmos no catecismo, mas assim, compare com o que está escrito no Salmo tal, nos versículos tais. E isso serve para evitar uma repetição e manter o texto fluido e acessível. Imagine se todas as citações que estão no catecismo estivessem colocadas ali de maneira íntegra. Então, outra coisa, isso serve para essas indicações, essas referências bíblicas em nota, auxiliam os leitores também para aquelas pessoas que querem aprofundar o tema do ponto de vista bíblico. Este tema está falando em cima deste texto bíblico, então eu vou no texto bíblico e aí sim, eu pego as notas de rodapé que existem ali, as outras ligações daquele texto lá na Sagrada Escritura, e aí posso dizer que o texto ele fica enorme. Outra coisa,
instrumento de trabalho para a catequese. Para os catequistas e estudiosos da Bíblia, essas referências são ferramentas valiosas, porque elas ajudam a cada um de nós a integrar a doutrina com a Escritura. Elas facilitam a preparação de lições, de sermões, de estudos bíblicos, oferecendo uma base sólida. Então, aquilo que eu disse que o Monsenhor fez lá no encontro internacional de canonistas, o que ele fez? Ele pegava uma imagem, ele pegava um texto bíblico e expandia aquele texto bíblico na nossa mente. Através do quê? Fazia com que aquilo fosse interpretado de uma maneira um pouco mais profunda. E assim faz com que nós possamos ter uma base mais sólida e bem referenciada da nossa prática de fé. E isso ajuda a gente a fazer uma fundamentação teológica um pouco mais profunda. A prática de indicar a referência bíblica ao invés de fornecer as citações extensas, ela é respaldada por várias razões teológicas e pedagógicas. Primeira delas, pragmatismo e clareza, ou seja, a abordagem evita uma sobrecarga de informações e me ajuda a manter a clareza e a simplicidade. Então, assim, eu estou estudando esse tema, tem uma citação, ok, mas eu tenho que entender esse tema, né? E depois, para aprofundar o tema, eu vou na citação. Tanto Karl Rahner quanto outros teólogos, eles pensam dessa maneira. Argumentam que a função do catecismo é educar e esclarecer, não sobrecarregar o leitor de detalhes que muitas vezes vão se perder. Foco. Então, para que a gente mantenha o foco, a gente usa as notas, não o texto inteiro. Porque senão, eu estou aqui falando de Eucaristia, aí vem um salmo. Aí eu começo a estudar o salmo. E a Eucaristia? Né? Eu estou falando aqui sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem uma profecia de Amós. Aí eu deixo o texto. É para evitar essas fugas, né? Porque tudo é muito bonito, tudo é muito interessante. Mas onde é o meu foco agora? Para o Papa Bento, as referências bíblicas e notas, elas permitem uma leitura dinâmica, um pouco mais rápida, interativa com a Escritura, sem deixar de perder o quê? A fonte. Ele enfatiza que o catecismo visa levar os fiéis à compreensão viva da fé, que é sustentada pela revelação e apresentada de uma forma acessível. E aí nós temos a didática da catequese, né? O teólogo Luiz Maria Clavé, ele destaca que estas referências servem como ponto de partida para uma reflexão para a catequese. Ele observa que a prática ajuda a conectar a doutrina com a experiência bíblica concreta. Isso é muito importante para a nossa caminhada de fé. Isso é muito importante para o nosso pensamento. Imaginem os senhores que quantas citações nós temos. Eu faço experiência, muitas vezes, lendo outras obras. Por exemplo, ler Santo Agostinho é algo que é assustador, porque a cada 2 linhas você tem uma citação bíblica, né? E isso é fabuloso, porque quando você vai olhar no rodapé aquela citação que ele está explicando, tem inúmeras outras citações. A mesma coisa acontece aqui. Muitas vezes as pessoas, nós, catequistas, nós reclamamos que a gente não tem uma bibliografia tão extensa. E, gente, se nós pegarmos o que está escrito no catecismo, mais o que está escrito na Sagrada Escritura, olha o tamanho disso. Olha o tamanho que as coisas ficam. Muitas vezes não fala objetivamente sobre aquilo, mas entendendo aquilo que a Escritura está falando e sobre o que a Escritura está falando, o nosso horizonte se amplia e fica enorme, né? Às vezes as pessoas me perguntam, professor Euclides, parece que o senhor consegue, de uma coisinha, o senhor faz um negócio desse tamanho assim? Eu tenho até esse problema ultimamente, né? Porque você lê muitas coisas quando você lê nota de rodapé, faz com que a tua cabeça expanda, porque aquilo está concatenado com isso, que está concatenado com isso, e vai, e só vai. Então isso é muito importante para cada um de nós, entendermos essa dinâmica de fé, essa dinâmica muito profunda que está por detrás de cada uma das citações bíblicas, né? Nós vamos tratar um a um ainda dentro desse ponto 5, as outras ferramentas que nós temos aqui. Bom, essa ferramenta para nós hoje foi as citações e as referências. Bom, o que o próximo ponto tem para nós?
Vamos ver, já já. Grato por sua atenção, eu sou o professor Euclides e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.